tudo bom? Que Deus, o bom Deus, esteja abençoando a sua vida nesta segunda-feira. Esta segunda-feira de bênção, segunda-feira do mover, do agir, do operar, segunda-feira que Deus se faz presente em nosso meio. E nós vamos com você nesta segunda-feira com o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, que é um programa de estudos da Palavra de Deus. Procuramos aqui estudar a Palavra de Deus e nesta série que estamos fazendo o livro de Mateus. Mais uma vez, convidei para estar comigo nesta semana ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. É um prazer, pastor José Carlos, a gente poder estar aqui junto com o senhor, com a Bíblia aberta, tá? A TVBE, ela tem essa proposta de estudar a palavra de Deus. E porque existem muitas pessoas que estão sem fé, acreditando mais em política do que no governo de Deus. Então, o que diz a Bíblia? Que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é com essa satisfação, pastor Zé Carlos, que estou aqui junto com o senhor no Palavra Rema. Então, estamos também com você aí, nosso querido amigo, irmão, que nos acompanha aí sempre no programa Palavra Rema. Eu quero convidar você a pegar a Bíblia, dar um estudo da Bíblia. Se quiser, pegue caneta, papel, e vamos estudar a Palavra de Deus. Eu vou pedir um intervalo, que é o tempo de você pegar a Bíblia, caneta e papel. E nós voltamos já com o programa Palavra Rema. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, queridos, rapidinho com o programa Palavra Rema. E nós terminamos a semana passada, Mateus capítulo 13 e o versículo 23. Se você perdeu o programa, o Yarley vai colocar aqui as nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você pode ir lá e ver nas redes sociais. E se inscreva, curta ou nos segue dentro da rede social que você está vendo, não lhe custa nada e nos ajuda. Então, se você ainda não é inscrito, lá no YouTube se inscreva, ative a notificação, que é aquele sininho. Cada vez que nós postarmos um programa Palavra Rema, Santo Culto, você recebe aí de primeira mão, tá bom? Olha só, então pastor Carlos Leite, Mateus capítulo 13 e o versículo 24. Muito bem, pastor, aqui é a parábola do joio e do trigo. Quero só lembrar os amigos que no final desse programa estaremos orando em seu favor. Então vamos lá, Bíblia aberta, Mateus capítulo de número 13 e o versículo de número 24, parábola do trigo e o joio. Então, pastor Zé Carlos, Jesus disse assim: Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Olha só, Jesus já tinha falado a palavra sobre a semente à beira do caminho, entre os espinhos, e os discípulos questionaram por que ele falava em palavra. Ele explicou, isso nós falamos nos programas anteriores, e agora ele continua falando sobre parábola, e vem falando sobre semente. Quer dizer, ele propôs outra parábola, já é a segunda parábola que ele vem falando com seus discípulos, dizendo, olha, essa é a segunda palavra. O reino dos céus é semelhante. Quer dizer, o que é o reino dos céus? Ao homem, quem é este homem? É Cristo. O reino do céu, este homem que está aqui, que Jesus fala, é Cristo. O homem do céu é semelhante ao homem, quem é Cristo, que semeia a boa semente. Qual é a boa semente que Cristo semeia?
é a palavra de Deus. Né? No Salmo diz, guardei a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. Quando é que você não peca? Quando você tem a palavra. Então Jesus vem dizendo, o reino dos céus é semelhante, é parecido com quem? Com o homem que semeia a boa semente. Com Cristo que semeia a boa semente. Qual é a boa semente? A palavra de Deus. Então Cristo veio e vai semeando a boa semente, a palavra de Deus. Quer dizer, no seu campo. Qual é o campo que Cristo semeia a palavra de Deus, pastor Carlos? É no mundo. É nesse mundo que estamos vivendo. Quer dizer, o reino do céu é semelhante a Cristo semeando a palavra de Deus neste mundo. Porque o mundo é o campo. É onde você vai pescar. Infelizmente, querido, hoje, muita gente tem alegria e tem o prazer de tirar clientes de outras igrejas. Aí vai pescar no aquário dos outros e acha que está fazendo muita coisa. O que o reino do céu ganhou com isso? O que é que o reino do céu ganha quando um crente sai de uma igreja e vai para outra igreja? O reino ganhou uma coisa? Porque sempre esse fenômeno do convitezinho ao crente da sua, da minha, da igreja do irmão ali, do outro pastor, o fenômeno é quando a pessoa já tentou de tudo, quando a pessoa está sendo provada. Ô pastor Zé Carlos, o senhor sabe que nós que somos semeadores da boa semente, nós estamos vivendo na contramão desse mundo. É claro que nós vamos ter lutas quando nós estamos agindo pelo certo. A palavra diz boa semente. Quando nós estamos semeando a boa semente, é claro que o inimigo, as forças malignas, vão querer impedir que essa semente dê fruto. E quando é que a semente dá fruto? É quando você recebe de bom grado, é quando você recebe de todo o seu coração a palavra de Deus, quando você aceita Jesus. Mas aí o que o inimigo faz? O inimigo vai lá e rouba essa semente. E isso também é caracterizado quando você está numa igreja, muito firme ali, né? O pastor está lá lendo a Bíblia, o pastor muitas das vezes fica dias meditando na palavra de Deus, madrugada adentro. Outros pastores têm o seu lugar santo ali, o seu escritório, a sua sala, e ele fica ali meditando na palavra de Deus para num culto de domingo entregar a semente para as pessoas, para o coração das pessoas. Mas aí o que acontece? Quando vem a luta, quando vem a prova, aí vem aquele convite. Por que você não sai daí e vai para aquela igreja ali? E aí, irmão, que o espírito enganador, ele sabe que nessa hora, ele impede a semente de dar fruto. Porque a nossa luta, pastor Zé Carlos, não quer dizer que a semente caiu em uma terra ruim. Entende? A semente boa, ela cai sempre na boa terra. E é claro que o inimigo não vai gostar disso. Ele vai querer atrapalhar o crescimento dessa semente, pastor. Eu sempre disse, o que é que o reino dos céus ganha quando um crente sai de uma igreja? Porque quando ele é crente, ele faz parte do reino. E ele vai para outra igreja. O que é que o reino do céu ganhou? Ele já fazia parte do reino, o reino não ganhou nada. O reino ganha quando você ganha alguém do mundo que não faz parte do reino. Aí o reino ganhou. Aí o reino foi acrescentado. Quando você ganha, quando você convida outro irmão para visitar a sua igreja, o que o reino está ganhando? Nada. Apenas está transferindo a ovelha de aprisco, de local. Mas o reino não ganhou nada. Agora, quando você convida um ímpio para ir na sua igreja, quando você consegue que aquele ímpio vai na sua igreja e ele se converte, foi acrescentado ao reino. Amém. Aí sim tem o seu galardão. Porque nós estamos aqui para pregar para os crentes de hoje, para a igreja de hoje. E essa parábola de Jesus é atualíssima para nós hoje. Ele está falando que o reino dos céus é semelhante a Cristo, que semeia a palavra de Deus no campo, no mundo. Olha só o versículo 25, pastor Carlos Leite. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo. Olha aí, ó. E seguiu o seu caminho. Olha só. Mas dormindo o homem, ponto, para o versículo. O que é esse dormindo o homem? É a igreja frequentemente adormecida.
Quando é que a igreja dorme? Quando ela para de prestar atenção na palavra de Deus e começa a achar outra coisa para ela prestar atenção. Ela está adormecida. Por exemplo, quem é o verdadeiro líder da igreja? É Jesus. Jesus. É inadmissível que a igreja do Senhor Jesus Cristo coloque um homem dentro da igreja e fala que ele é um mito. Ah, pastor, eu estou falando que isso é inadmissível. O mito da igreja é Jesus. O superior é Jesus. Estão perdendo o foco, estão dormindo. Estão perdendo o foco, estão dormindo. Para a igreja é Jesus. Pastor, isso é inadmissível. Isso aí não é governo. Quando o povo não é um o verdadeiro governo. Coloca alguém em cima do altar e exalta esse alguém. Chama de mito? Não. Isso é Meu culto Deus, a Baal. dá tristeza. Isso é culto a Baal. A igreja está dormindo. Frequentemente a igreja está dormindo. Então o homem dormindo quer? A igreja dormindo. Veio o seu, quem? O inimigo de Cristo. Quem é esse inimigo? Satanás. Veio quem? O inimigo de Cristo, que é Satanás. E semeou o joio. O que é esse joio? É apostasia. O que é apostasia? É sair da fé. É perder a fé. O joio... Aí quando vem a apostasia, ele não crê mais em Cristo. Sim. Ele perdeu a fé. Ele crê em ser humano, ele crê em tendências, ele crê em tudo menos em Deus. Por quê? Porque está no meio da igreja a apostasia, que é o joio semeado no meio da igreja. Claro. Tá? É uma semente, o joio é uma semente que ela cresce junto com o trigo. Aí aqui, ó, o joio, entre o trigo. Quem é o trigo? São os crentes genuínos. Os genuínos. Trigo é crente genuíno, crente salvo. Aí vem o joio e semeia no meio daquele crente, tá? Cristão genuíno. E retirou-se, o versículo continua. O que é? Satanás trabalha principalmente no meio dos crentes professantes, aqueles que professam a fé. É ali que Satanás trabalha. Ali é que está o perigo para ele. Dormindo, né? Satanás entra, semeia a contenda, o joio e a apostasia no meio dos crentes verdadeiros e se retira. Aí o que acontece com aquela apostasia? O que acontece com o joio? Ele entrelaça a sua raiz na raiz do trigo. Certo. Se você for arrancar o joio, você arranca o trigo junto. Porque ele semeou. O que acontece hoje em nossos dias? Isso só acontece se a igreja não estiver vigilante. E quando que a igreja está vigilante? Se a igreja parar de orar, né? Não é quando eu creio. É quando eu deixo de viver a essência da palavra de Deus. Ah, pastor, eu creio que é assim. Mas é assim que a Bíblia ensina? É assim que a Bíblia está ensinando? Quando nós deixamos de viver a essência da palavra de Deus. Infelizmente, querido, nós temos hoje pastores, os grandes líderes, que se dizem líderes evangélicos, tiram foto com o homem tem orgulho. Ah, eu tirei foto com o famoso fulano tal. Tem orgulho quando você vai postar na sua rede social, momento de jejum, oração, quando você está com Jesus. A melhor pessoa que você pode estar é com Jesus. Não existe outro, é Jesus. O esteio da igreja tem que ser Jesus, querido. Então, quando a igreja dorme, a igreja perde o foco, ela está dormindo. É isso que do versículo 25. Veio o inimigo de Cristo, Satanás, e semeia o joio, a apostasia entre os trigos, cristãos genuínos, e se retira. Por quê? O estrago está feito. A função do joio, pastor, não querendo lhe interromper, mas entrando nesse assunto de trigo e joio, a função do joio é tirar a visão das pessoas, das ovelhas, do trigo verdadeiro, do trigo genuíno que está ali na igreja, gemendo, chorando, dizendo, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Então o que o joio faz? O joio entra na igreja e faz a pessoa desviar o foco dela, de Jesus para o homem. Quer dizer, o joio, ele tem a característica de levar a pessoa a deixar de ter esperança em Jesus para ter esperança no próprio joio. Amém. Olha só, mas não vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já.
Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta. Estamos falando o joio que foi semeado no meio do trigo. Olha só o 26, pastor Carley. Ah, sim, claro. O versículo 26 diz assim: quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Quer dizer, Jesus está falando um pouquinho antes, no versículo 10 desse mesmo capítulo, ele começa a falar sobre sobre a semente lançada. E tem a semente lançada na boa terra. Quando ele diz aqui, ó, e quando a erva cresce, quando a semente, refere-se à boa semente, que jogada, a raiz cresce, tendo um começo saudável. Quando ela cresce, ela tem um começo saudável. Ela vai crescendo, ela vai tendo raiz, vai tendo um crescimento saudável. Quer dizer, o que acontece? E frutifica. Refere-se ao seu propósito previsto. O que é? É a semente crescer e frutificar. Ela cresce e dá frutos. Quer dizer, a semente foi plantada na boa terra, encontrou um bom coração, ela cresceu e deu fruto. Tá? Aparece também o joio. O que é esse joio? Porque é no meio da igreja. É os falsos crentes. Tem no meio da igreja a igreja verdadeira e os falsos. Que é o trigo. Que é o joio. Igreja verdadeira é o trigo. Igreja falsa, o joio. Mas eles estão entrelaçados, estão no meio, estão convivendo um com o outro. No meio da igreja, quem está falando é Jesus. No meio da igreja não tem só trigo. A semente foi lançada. Mas a igreja perde o foco. Perde o foco. O que acontece? Vem o inimigo. Quando uma pessoa chega para outra e diz para ela que tem uma igreja melhor para ela congregar, que na igreja melhor ela vai conseguir os resultados, essa pessoa está contra a Bíblia. Essa pessoa está agindo como joio, desviando essa pessoa da verdadeira vitória, porque a verdadeira vitória, meu irmão, está na fé. E a luta faz parte da nossa vida em qualquer igreja. Em qualquer igreja você vai ter luta, irmãos. Em qualquer igreja você vai ter luta. Sabe por quê? Porque nós, humanos, que somos o trigo escolhido, fino que Jesus escolheu e está cuidando, é claro que nós vamos ter lutas provenientes do joio que vem no nosso meio. Então o joio vem, o espírito mal vem, nos afronta com a luta, e aí o joio vai e diz, não é bem assim. Tem uma igreja melhor, há uma igreja melhor. Na verdade, isso não procede. Olha só, aí vem agora, pastor, o versículo 27. Vamos lá. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Quer dizer, chegando os servos ao pai de família disseram, o que é esse servo? Indica que tinham ajudado a semear a boa semente. Quem são os servos? São aqueles que ajudam Jesus a semear a palavra de amém. Deus. Nós não somos servos de Deus, nós somos os servos. Jesus está fazendo uma parábola. E eu estou tentando explicar para você esta parábola. Quando o servo chega, são aqueles que questionam a Deus, que ajudam a semear a boa semente. Pessoas que realmente, genuinamente, estão ajudando a semear a boa semente. Não quem está semeando o joio. Porque também tem os servos do inimigo que estão semeando o joio, contenda no meio da igreja, discussão, mandando participar de coisa que não é para fazer.
Esse não semeia boa semente. São aqueles que semeiam a boa semente, a palavra de Deus. Senhor, aí continua no versículo, não semeasses boa semente em teu campo? Porque tem então joio? Não semeou joio algum. Não era para ele estar ali. Olha só. Ô pastor, essa pergunta foi tremenda, né? Essa pergunta aqui dá uma pregação tremenda aqui, ó. Porque os servos perguntaram, se semeaste boa semente no teu campo, então, aqui nessa Bíblia, pastor, diz assim, então, de onde vem o joio? De onde está vindo? Porque tu só fala reino. Você semeia a boa semente. Sim. O campo está ali. Foi tu que semeaste a boa semente no campo. Como é que o joio está no meio deste campo da igreja? Porque o joio não é para estar no meio da igreja. Lugar na igreja é de trigo. É sinal que os servos não esperavam o joio. Não. E eles estavam prestando atenção. Sim. Né? Por quê? Porque você sabe quem incomoda, quem é murmurador, quem é sempre contra a liderança, quem não aceita a liderança. E normalmente nós somos os últimos a saber, né, pastor? São joio que estão semeados no meio da igreja. Aí o servo, aquele que ajudar, diz, Senhor, nós semeamos boa semente. A tua semente é boa. A palavra é boa. Como é que tem gente ruim no meio? Não tem como ter dado errado. Como é que nasceu o joio no meio? É. Como é que o joio veio aparecer no meio desse povo bom? Tu só semeia coisa boa. A igreja vai aparecer boa. Como é que tem joio aí no meio? Porque, infelizmente, querido, no meio da igreja há sim joio. Não adianta dizer que todo mundo é bonzinho. Tem muita gente que se ilude, vai para a igreja e era para ser. A semente é boa, mas o inimigo tem mandado o seu joio por meio da igreja para prejudicar a igreja. Ah, e ele falou aqui, ó. Pessoas que compram não pagam, Sim. para dar mau testemunho. É joio no meio da igreja. Pessoas que falam mal da vida dos outros, mas estão na igreja. É joio no meio da igreja. Fofoqueiros de plantão. É joio no meio da igreja. Que infelizmente nós temos hoje em dia. Olha, pastor, e ele está dizendo aqui que foi o inimigo que semeou o joio. 28, olha só no 28. Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Aí, olha só, já respondeu. Pega 2 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 13. 2 Coríntios 11 e 13, vai do 13 até o 15, tá? Ele lhe disse, o inimigo que tem feito isso, refere-se a Satanás e aos seus ministros. Satanás e aquele que serve a ele. Quem é que fez isso? O inimigo fez isso, não fui eu. Quando Jesus está falando aqui, ó, o inimigo fez isso, refere-se a Satanás e seus assessores e seus servos. Olha só, pastor. 2 Coríntios capítulo 11. Em versículo 13 ao 15. Do 3 ao 13, 15. 13. Do 13. Vamos do 13 então. Do 13 ao 15. Tá. Portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Foi o 12 e 13? Do 13 ao 15. Ao 15, né? Vou para o 14 agora. E essa atitude não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Não é o meio? Meu Deus. Não, ele não fala o meio aí, fala o fim? Fala o fim. É o fim. Porque o muitas fim pessoas pensam que é o meio. O fim dessas Não, pessoas. Porque muitas pessoas pensam que é o meio. Eles são servo de Satanás. Mas se disfarçam como o quê? Anjos de luz. Como anjo. Você olha para ele está disfarçado. É um anjo de luz, é um crente. É um anjo de luz. Mas ele é servo do diabo. Porque ele semeia joio. Semeia contenda. Não é? Ele parece um anjo de luz. Você olha para ele, é anjo de luz. A aparência é de anjo de luz, porque ele se transfinge de anjo de luz. Quando Jesus vem falando aqui, ele disse, um inimigo tem feito isso. Aí o versículo continua. E os servos lhe disseram, quere, pois, que vamos arrancá-los?
Quer dizer, desfazer o campo do joio? Senhor, então vamos arrancar esse joio, vamos tirar esse joio do meio da igreja? Vamos arrancá-lo? Vamos tirar? Porque nós vemos que não foi quem? Foi o inimigo. Olha só. O próprio Satanás se disfarça. E os seus servos, isso quem está falando é Paulo. Na Bíblia, Satanás tem os seus servos, os seus ministros, que também se disfarçam com um anjo de luz. Aí os servos, os verdadeiros ministros de Deus dizem, quer que nós vamos arrancar esse joio? Vamos tirar esse joio agora? Vamos arrancar esse joio agora? Porque a nossa vontade realmente é arrancar o joio. A nossa vontade é. É, né? A vontade é arrancar o joio. Que só está perturbando, só está incomodando. Está tirando pessoas da igreja. Mas ele está entrelaçado com o crente. Se você for tirar ele, você vai arrancar algum crente. Olha só o que diz em 29. Pois é, ao que o Senhor respondeu, os servos perguntaram, o Senhor queres que... Não, mas não faz o seguinte, pastor. Nós estamos no final. Vamos ler esse versículo amanhã. Não perca. Amém. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Pastor Caleite, muito Está obrigado. interessante, eu que agradeço. Estarei aqui amanhã com certeza e convido a todos a divulgar isso, porque, gente, Jesus está voltando, não podemos brincar, porque a hora é agora. Esteja orando por nós. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, amarra esse espírito enganador, Senhor. Deus, nós falamos aqui do joio. Espírito Santo, só o Senhor pode afastar, arrancar e destruir o joio. A nossa função é orar, meu Deus. Orar para que o Senhor possa arrancar o joio, porque muitas pessoas estão querendo Jesus, querendo ter um encontro com o Senhor Jesus. Muitas pessoas estão vivendo uma luta travada contra os inimigos, na família, no casamento, nas finanças, outros na saúde, mas o joio vem, meu Pai, e quer tirar essa pessoa do lugar aonde a vitória dela está prestes a chegar. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero que essas ovelhas, cujo joio tem trabalhado para arrancá-las fora do tempo, que o Senhor amarre esse espírito e dê vitória a essa ovelha, a essa pessoa, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, querido? Amanhã, permitindo Deus, nós estamos nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Oh, queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe. Aleluia. E Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Deus te abençoe. Até amanhã.